Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart da Madrugada estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. E nesse episódio nós vamos falar sobre vivendo de particular, como gerir e crescer o seu consultório. E para conversar com o time, nós trouxemos o Márcio Menezes, que é formado em publicidade e propaganda, mas pivotou de área, e agora é o CEO do grupo Giovanna Moraes, um dos maiores e mais bem-sucedidos grupos de dermatologia aqui de São Paulo. Márcio, super bem-vindo, cara. Legal ter você aqui. Cara, obrigado pelo convite. E eu sempre falo que falar sobre gestão, falar sobre business voltado para a área de medicina é um desafio, uma coisa nova, né? A gente tem que transitar entre o técnico e a realidade. Enfim, estamos aí para poder contribuir, né? E contar um pouquinho do que a gente tem feito na área de dermatologia, né? Que eu acho que hoje é onde eu aprendi a transitar ainda, né? E toda vez que eu tenho que falar com outras especialidades, sempre é um desafio, porque, enfim, são momentos diferentes, são coisas diferentes e isso é uma oportunidade de a gente aprender também. Mas foi oportuno te trazer, cara, e a gente pensou muito no nome, que viria para falar sobre gestão, porque a dermatologia flerta um pouco com a flebologia estética, né? Que é a estética das pernas, e é o grande carro-chefe da cirurgia vascular, assim, né? 80%, 90% das queixas de consultório estão associadas à varize. Então, tudo que você nos ensinar aqui vai ser muito frutífero para o vascular que está escutando. Bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo. Tem uma novidade para contar com a gente aí. Quem está te vendo pelo YouTube... Algumas novidades. Provavelmente Não só minhas, mas como do grupo todo, né? Não dá nem mais pra chamar ele de careca. Não dá. Em breve aí no próximo podcast eu vou estar de trança. Se prepare aí. Você fez no grupo Giovanna Moraes esse cabelo? Cara, lá em Brasília não chegou, né? Então... Aí, Márcio. Ainda. A gente já teve um médico lá que a praia dele era essa, né? Transformar pessoas sem cabelo com cabelo. Desprovido Diz de que hoje é cabelo. o silicone do homem. Então, É mesmo? entrei pra isso. Aí. Eu devo cair nessa também em breve. Cara, você vai fazer uma lista do que você precisa arrumar. Depois a gente vai... Beleza? Não, o Márcio tá aqui porque eu peço uns descontos depois na Dermato lá. Eu fiquei sabendo que a esposa dele, de vez em quando, já não dá mais opção para ele, entendeu? Essa semana eu fui, cara. Tive que dar um talento lá, né? 34 anos, vai precisando e tal. Não era 28? E aí eu sou... o espelho do serviço dela, né? Tipo, a Lara é linda, como é que eu vou estar todo acabado, né? Aí não vai dar. Seja bem-vindo, Fábio. Temos novidades, cara? Temos. Próximo podcast vai ter um bebezinho aqui com a gente. Um bebê do Frêmito, né? Um bebê do Frêmito. Vai chamar Fogart? Ela vai estar esperando as amiguinhas. Já tá bebendo e agora o Arthur tem mais novidades também, né? Vamos lá. Trouxe Parabéns, cara, pela gestação aí, que seja uma vida maravilhosa. Estamos chegando lá. Se eu precisar sair no meio, já sabe o que é. Cara, eu acho que esse episódio sai quando o bebê já tiver nascido, sinceramente. Isso ela que decide. A gente posta depois, se vocês Deixa lá. permitirem, é claro. Ô, Márcio, você não é um Faria Limer, né, cara? Mas você tem um flerte ali com a Faria Lima, né, cara? Cara, o meu único flerte é ter um patinete e de vez em quando andar com colete. Mas para Ficar por no aí. trânsito do patinete, né? Mas para por aí, cara. Você falou, eu sou publicitário, mas nunca segui a publicidade. Enfim, sou aqui de São Paulo. Na publicidade, eu caí para o diretório acadêmico, entendi que era legal, alguém precisava fazer as festas da faculdade. Nada mais justo. E isso virou um negócio, né? Na faculdade eu montei uma empresa de eventos, depois ela se tornou, além de uma empresa de eventos, passou a ser uma empresa de formaturas. Essa empresa cresceu, se transformou. Hoje eu sou sócio ainda, participo, mas a gente tem uma das maiores empresas de formatura aqui do Brasil. Como é que é o nome? Chama Formou Brasil. Hoje já teve vários momentos, vários brandings, e nesse momento até a gente atua com bastante, né? O principal core, a grande parte dos projetos, os principais são voltados para a área de medicina. Uhum. Então, vira e mexe eu me encontrava, né? Não me encontro mais, mas com as comissões de formatura de medicina. A gente já fez praticamente todas as turmas, as grandes aqui, né? E isso foi um desafio.
No meio do caminho, óbvio que eu fui tentar me especializar, né? A publicidade me trouxe alguns skills que lá atrás, hoje eu falo que a publicidade se transformou. Tudo que eu aprendi alguns anos atrás, não preciso contar a minha idade, mas não serve mais nada. Essa não é que não sirva, né? Mas o mercado mudou completamente, né? Agilidade, enfim. Então eu fui, nesses anos todos, tentar me especializar. No meio do caminho, eu conheci uma médica que se tornou minha esposa. Ela estava na comissão de formatura? Não estava. Eu conheci, ela já estava na residência aqui em São Paulo, era de fora de São Paulo, né? Era de Cuiabá. E a gente se encontrou e, enfim, eu falo que eu passei a olhar a medicina com outros olhos desde então, né? Não com aquele viés de fazer projetos de formatura, ou de fazer festas para alunos de medicina, né? Mas com viés de tentar entender e poder apoiá-la na jornada empreendedora que ela gostaria de ter, né? E somando toda a minha trajetória, né? Porque no final do dia eu vejo que existem vários executivos, mas só quem empreende sabe as dores de empreender, de montar um negócio, especialmente aqui no Brasil. Não é fácil, né? E a gente fez isso. Então, quando eu tive que me aproximar dela para tentar entender e tentar apoiar, começou naquela famosa ajuda, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí, até um determinado momento que o me ajuda aí passou a ficar sério. E aí a operação começou a crescer. Em um determinado momento aí, nesses últimos anos, a gente teve o acontecimento da pandemia. A pandemia esfriou uma etapa que eu tinha, acho que era importante no meu outro negócio, e me fez acelerar o investimento de energia, de gás ali com ela, no momento que, enfim, a dermatologia estava num bom cenário também. Então ela tinha uma clínica que você Ela, não era o gestor. ela tinha uma clínica que eu não era o gestor. Tinha Isso. alguém fazendo a gerência? Tinha alguém fazendo gerência, tentando Aham. fazer. Mas lá atrás, a carreira dela começa como uma carreira, acho que O que eu de... te perguntar é isso. Que momento que ela vivia quando você começou a empreender Entrou. junto com ela? A carreira dela, eu falo que eu acompanhei a carreira dela 100%, né? Daquele momento entre que você está saindo da residência, está dando um plantão, você começa atendendo uma clínica popular, Tá na clínica de alguém você está na atendendo? clínica de alguém, enfim, ela pegou, acho que todos esses vieses aí, digamos, né? E em um determinado momento ela definiu para a carreira dela, enfim, durante um tempo ela teve a oportunidade de acompanhar uma grande médica aqui em São Paulo, e não sendo de São Paulo, isso acontece muito, né? Acho que a grande maioria dos médicos que vêm para São Paulo, a grande maioria deles, às vezes, não são daqui, né? Acho que o grosso. E aí tem o desafio de você vir construir a sua carreira num ambiente onde você não tem um network ainda. Às vezes o seu network se resume aos seus colegas ali, mesmo do mesmo ambiente, mas a principal dor de qualquer médico não é técnica. Eu falo é dele efetivamente ter paciente. E essa é a dor de todo mundo. E em um determinado momento ela foi assistente de uma grande médica, mas não tinha tanto espaço dentro da clínica que ela estava, e ela sempre enfiou na cabeça que ela queria ter o negócio dela. Até o dia que ela alugou a primeira sala, e da primeira sala o negócio começou a crescer, e ela falou, olha, opa, acho que eu já posso ter a minha clínica. E aí nascia efetivamente a clínica dela, mas ela não fazia ideia das dimensões dos problemas efetivamente que aconteceram, dos desafios, né? Eu não falo dos problemas, dos desafios, né? Problemas a gente tem em qualquer negócio. E aí a história começou a tomar um pouquinho de corpo, né? Porque você começa a ter mais gente, quando você começa a empreender, às vezes você acaba, naquele momento, se você não tem uma clínica ainda que tá cheia, né? O tanto de pacientes, você acaba sublocando, traz outros amigos, vamos dividir o seu consultório, a sua clínica vira um coworking, e aí você começa a ter aquele giro de pessoas, giro de especialidades, e aí isso, no começo da carreira dela, fez com que ela sofresse, né? E felizmente, acho que a carreira dela na dermatologia estava indo bem. Ela, assim, tecnicamente, era uma pessoa extremamente dedicada à profissão, e a história começou a dar certo. E em um determinado momento, precisava de alguém que cuidasse com a mesma qualidade com que ela cuidava do paciente dentro de sala, fora de sala, que acho que esse é o principal gargalo de qualquer profissional médico que está montando o negócio, né? Ou que está atendendo, porque às vezes o atendimento dentro de sala é muito bom, mas fora de sala você não tem um staff que corresponde à qualidade do trabalho que Cara, você nossa faz. audiência com certeza vive isso, né? É Eu, isso. bom, eu vivo isso, os meninos aqui também, né? Que é a diferença entre você ter um consultório bem frequentado, mas
que é tecnicamente rentável ou não. Né? E o médico não é treinado para isso, definitivamente. Então, o objetivo aqui desse episódio, vocês que estão escutando vão poder aprender com o Márcio tudo isso. A gente vai passar aqui por uma série de pontos sobre gestão, de que, cara, dá para você fazer a mesma coisa que você está fazendo e faturando bem mais, com certeza. Se olhar teus números aí, provavelmente você está deixando passar boas oportunidades. Né? E deixa eu até aproveitar o gancho, você falou um pouco da carreira dela, como é que ela foi transitando, né? Começou, você pegou no final da residência, por exemplo, passou por clínica popular, enfim, agora está no consultório particular que está expandindo. Hoje, é claro que isso cada mercado, cada especialidade tem a sua nuance, né? A sua peculiaridade, seja vascular, seja dermato, mas então hoje você considera assim, é possível viver só do particular? Quanto tempo demorou essa transição? Enfim, o que você tem observado nesse sentido? Bom, eu vou falar pelo que eu vi da jornada dela, né, acompanhando. Ela teve esse momento entre estar na residência e atender em clínicas populares ou, assim, nunca atendeu plano de saúde dentro da clínica. Quando ela colocou na cabeça que ela queria empreender e ter a clínica dela, era um fator decisório, que era assim, não vou atender plano de saúde. Você vê que isso, lá atrás, eu também não tinha essa experiência, eu sabia, né? Você acaba pegando um pouco de orelhada, que existe uma queixa muito grande do mercado pela falta de uma boa remuneração dos planos, especialmente ligados à consulta, né? A área dela vive, na grande maioria, de procedimento, e a maioria dos procedimentos não são absorvidos pelos planos. Mas isso é um então, trunfo, cara, deles, que a gente não tem, que a gente sofre. Quer dizer, não é que a gente não tem, obviamente estética venosa é particular, mas o paciente se confunde entre o que é estética e o que é funcional em varíze, né? pode ser isso. Vocês tiveram essa dor lá dentro? Cara, não, assim, acho que desde o primeiro momento estava muito claro, e isso é um ponto que eu sempre falo para todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas querem empreender, querem ter um negócio, mas elas não têm clareza do que elas querem. E aí entra o primeiro desafio. Quando você tem clareza do que você quer e você está focado, então naquele primeiro momento, por mais que ela não tivesse paciente, por muitas vezes alguém falava, olha, vamos por plano, puxa um plano para de repente te dar giro. Ela já tinha isso muito claro e muito definido. Ela falou: eu prefiro trabalhar com a escassez e estar não ter uma zona de conforto e ir buscar a minha carteira de pacientes do que propriamente eu começar a atender uma parcela de pacientes que talvez não vai me gerar o que eu quero e vai me gerar muito mais desgaste e frustração do que isso. O mais Então, importante era foi isso. essa clareza que ela teve naquele Sem momento. dúvida. O que eu queria saber, assim, para quem está vivendo um momento parecido, sabe, que quer ter o consultório estritamente particular ou que tem, enfim, pode misturar, opera pelo plano, sei lá, mas tem um procedimento que é o nosso trunfo também. O que é o mais importante? Mas o cara tá vivendo assim, eu atendo num consultório pior, ou no consultório de alguém, ou alugo uma sala. Assim, quais são os principais pontos-chave para você conseguir pivotar a tua prática? O que eu vejo, né? Tem uma questão da pessoa, primeiro, ter muita clareza se ela quer, de fato, empreender ou não. E tá tudo bem. Não é demérito não ter o seu consultório. A gente hoje tem dentro do grupo várias médicas que definiram por isso e são muito felizes na posição. Tudo tem seus prós e os contras. Mas o que eu determino? Óbvio que para ela empreender, ela passou por um bom tempo, né, para montar a clínica dela, ela juntou dinheiro um pouquinho, ela se preparou para fazer isso, né? Então, assim, a primeira história, quando você tem clareza, isso é um objetivo, você se prepara, né? Então, assim, quero correr uma maratona, você não vai sair correndo a maratona da noite para o dia, né? Em 2 horas, né? Você precisa ter um projeto para que isso aconteça. Então, esse é o primeiro passo. No nosso caso, e eu vejo no caso dela, as coisas aconteceram de certa forma rápido, porque ela vivia isso 24 horas. Era o sonho dela. E aí ela fez com que aquilo canalizou toda a energia para que isso acontecesse no menor espaço de tempo possível, né? Sempre me perguntam, e volto a dizer, a maior dor de qualquer bom profissional é a captação de pacientes, né? E ela mesmo que ela não tivesse ninguém, na hora que ela tivesse no final de semana, ou aquele evento social, não sendo aqui de São Paulo, a preocupação dela naquele momento era conhecer gente que pudesse se transformar em paciente ou se conectar com pessoas que pudessem gerar isso. Então, era uma estratégia muito clara, né? Deixa eu puxar um pouco para o nosso mundo aqui, então, e para os nossos ouvintes que
Bom, a gente está num grande centro aqui, né? 20 milhões de pessoas, mas tem muita audiência do interior, fora do estado de São Paulo. O cara que vive hoje de convênio, tá lá cadastrado, 4, 5 convênios. O giro dele é esse. Alguma dica para esse cara pivotar para o particular? Eu escuto, já conversei com muitos, e isso foi até o caso dela em um determinado momento, acreditando que, estando numa clínica que tenha convênio, existe a possibilidade de você conseguir fazer uma triagem numa parcela de pacientes que tenham potencial para se tornarem pacientes fora do convênio. E, de fato, isso acontece, né? Assim, o convênio te traz uma pluralidade grande, né? E dependendo da praça que você tá, né? Aqui em São Paulo, enfim, você tem muitos produtos. Fora de São Paulo, você vai para o interior de São Paulo, às vezes isso está mais focado em dois convênios que tem mais tração. E aí você precisa avaliar qual é o momento certo, né? Mas o que às vezes eu me deparo é com muita gente frustrada, mas também não toma nenhuma decisão, não existe nenhum plano em trânsito, né? Vai passar a vida inteira reclamando Tá ruim. que tá ruim e não tem um plano B em movimento, né? É assim, você vai começar, é gradativo, né? Se naquele momento a sua vida, olha, se eu tenho o objetivo de sair do convênio e hoje eu vivo 100%, o que que a gente está fazendo, né? O próximo mês eu preciso tentar atender 10% fora, enfim, o que que tá sendo executado? Tem muita gente que reclama e não faz nada, aí é fácil também, Com né? relação a Só- esse só planejamento, pro cara que quer empreender. Se o cara não quer empreender, não tem problema nenhum. Mas o cara que quer empreender, ele se preparou de certa maneira. Mas assim, o que é mais prioritário? Porque é possível que ele não consiga fazer tudo de uma vez. Então, assim, ele vai focar no marketing, ele vai focar em ter uma estrutura melhor, ele vai focar em tecnologia, ele vai focar em ter um gestor. Assim, quais são os principais passos assim para quem quer fazer isso, mas que não consegue fazer tudo de uma vez? O que eu vi, né? É óbvio que você, num primeiro momento, você não precisa, às vezes você nem tem capacidade financeira, porque tem muita coisa acontecendo, você tem muito investimento, e aí depende das áreas também, né? Hoje já montar uma clínica não é das coisas mais baratas, Bom. tá? Segundo ponto, equipar a clínica, e aí depende bastante da especialidade, né? Você vai para dermatologia hoje, tem equipamentos de 1 milhão e pouco de reais, e aí isso, enfim, né? É o normal, né? É o normal, Isso é o né? normal. Assim, o investimento é alto, né? Às vezes se fala muito, olha, você tem um potencial de faturamento alto, mas por trás o investimento é muito pesado. Falo isso lá dentro do nosso cenário. E óbvio, e aí eu vou entrar no staff, né? Um médico, até no momento embrionário, ele até consegue ser um médico e gestor, mas à medida que o negócio vai ampliando e você quer colocar energia, não ter gente é detrator de todo o seu processo. Então, no começo eu via isso, né? Assim, olha, eu não tenho dinheiro para pôr um gestor, e isso aconteceu com ela, né? Vamos pegar o assistente do assistente, que às vezes é uma pessoa despreparada, e o negócio vai ficando complexo e a pessoa não tem retórica para te apoiar. E aí você acaba ficando ilhado sem ter um bom profissional para conversar. Então, esse é um ponto, né? Porque muitas vezes a gente eu me deparei com isso quando eu estava chegando na área na área de saúde, né? E eu me deparei com um abismo cultural entre o médico e o principal profissional hoje, que era ali, talvez seja a primeira contratação de qualquer profissional, a secretária. A recepcionista, que é secretária, recepcionista, financeiro, copeira, vendedora É. e marketing, né? E aí, você tem um profissional ali que a vida não o preparou, né? Assim, eu às vezes falo isso, né? Ninguém nasce. Você pergunta para mim, o que você quer ser quando crescer? Recepcionista de clínica médica. Não tem isso, não tem formação, não tem grade para isso. E a vida fez com que aquela pessoa, às vezes, estivesse lá. E na maioria dos casos, o que eu vejo hoje, me deparo, e a gente lá atrás também começou a olhar isso de uma outra certa forma, é que às vezes essas pessoas vêm crescendo, a operação vem crescendo, mas essa pessoa ela não tem skills suficientes ali, às vezes, para o desafio que você está. Então, aí você vai colocando mais, você vai ampliando os desafios e a pessoa às vezes não está preparada, né? É muito difícil, às vezes, ela transitar de faixa para poder fazer isso. Então, o que eu vejo ali nessa trajetória é assim, você precisa se cercar de pessoas boas e à medida que você vai crescendo, você precisa
trazer as peças certas nos momentos certos, né? Então, assim, depende muito da sua disponibilidade. Mas você acha que uma clínica pequena de consultório vascular no interior pode rodar com uma funcionária, uma colaboradora? Ou a gente tem que ter muita clareza na divisão das funções? Óbvio que um processo trabalhista está na cara de que vai acontecer, né? Mesmo você contratar uma pessoa como secretária diferente de recepcionista, né? Para quem não sabe isso, existe uma grande diferença. Verdade. Você somar ali Função, né? funções, Lógico. fatalmente você vai incorrer num processo trabalhista. Mas vamos usar esse exemplo aqui, cara, que eu acho que a nossa audiência tem muito isso. Consultórios pequenos, talvez um único médico, a esposa às vezes trabalha ali junto. Fazendo. E você acha que quantos colaboradores esse cara tem que ter? Fundamentais. Ó, eu acho que isso é gradativo, tá? De acordo com a sua evolução. Mas vamos pegar hoje, né? O canal de contato hoje com o paciente, hoje, normalmente, qualquer pessoa que tem uma clínica, por mais que ela abra às 9 e feche às 19, ela está 24 horas aberta, desde o momento que você tem seu WhatsApp disponível no seu perfil. E quem está te procurando, às vezes, até entende isso, mas você precisa ser assertivo no tipo de resposta, na qualidade do relacionamento. E normalmente você tem isso, normalmente você tem uma recepção que é online, que é virtual, que cuida dessas pessoas, e você tem o seu fluxo de atendimento presencial, né? Hoje já é um grande desafio, hoje, óbvio que depois de um tempo a gente entendeu isso. Então, hoje eu tenho áreas distintas para cuidar desses pacientes que estão em momentos diferentes, né? Você tem um fluxo dentro do escritório, às vezes a gente lá atrás se frustrava porque a recepcionista não levantava para abrir a porta ou mal olhava a cara do paciente, porque ela estava extremamente preocupada com a quantidade de WhatsApps que estavam lá, ou ela tinha que emitir a nota do paciente que estava saindo, estava chegando, enfim, né? Então, para mim, essa é uma posição estratégica. Não que você precisa segregar as áreas, mas ter uma boa pessoa te assessorando na gestão da sua agenda, porque no final do dia o médico vende o quê? A sua hora. A sua hora. Então, se alguém não cuida com qualidade, não tem destreza ao montar sua agenda, você está enterrando o seu maior ativo, que é tempo. Volta nisso. A sua operação, quando você tem um negócio, ela já passa a ficar complexa, né? Porque você tem que fazer folha de pagamento, você tem que fazer fechamento, você tem que auditar as suas receitas, você tem que auditar as suas despesas, você tem que controlar custo. Então, não ter uma pessoa te assessorando no financeiro, eu acho que é muito difícil. Tiro Então, no pé, assim, né? é um tiro no pé, né? E legal, você tem um assistente, você tem tempo de acompanhar, você consegue entender. Eu tô falando pela experiência que eu tive. Eu tenho uma médica dentro de casa que odeia ver número, odeia preencher planilha. Tem médico que eu sei que ama e vai fazer isso com qualidade, mas no final do dia não é a grande realidade, eu sinto. Então, você precisa ter uma boa pessoa ali te assessorando no financeiro. Então, acho que essas duas posições que são dificilmente você vai conseguir terceirizá-las, né? Até talvez, estou começando a minha clínica, meu projeto. Consigo ter uma boa agência de marketing? Sim, existem várias. Até você consegue ter consultorias que vão te ajudar a montar. Mas a consultoria, na prática, ela te dá inputs, mas não vai pôr a mão na massa no dia a dia, no operacional. Então, esse é o grande ponto. Então, assim, o que eu vejo, quem está montando o consultório tem duas posições que são dificilmente você não consegue ter. Vou para uma terceira, que depende da sua... Só voltando aqui, duas, então. Duas. Financeiro uma recepcionista e um financeiro. Tá. E Quem vou pro atende o telefone? recepcionista. Front desk. Isso. Recebe, atende, Tá. agenda. Isso. Beleza. Quando a operação começa a crescer, você começa a ampliar essa área e você começa a segregar. Estou falando pela trajetória que a gente teve. Isso lá atrás era assim, era a recepcionista que atendia, ajudava a vender, fazia o café, fazia tudo. À medida que a operação foi crescendo, a gente foi separando essas atividades. Então, minha área hoje de atendimento, ela tá recortada Estratificada. com desafios diferentes. Mas eu acho que é importante você bater nessa tecla do crescimento. Eu acho que tem Isso. muita gente, opa, beleza, vou fazer uma lista aqui. Eu quero uma secretária, uma recepcionista, alguém para me ajudar nos procedimentos, uma técnica de enfermagem, um contador. Um médico. Tem Tem que pagar o endolaser a ele, tem que pagar a laser isso. Daí tua receita vai Não dá, para vai ele. embora. Mas esse é o ponto. E aí, por fim, o que eu ia falar, é óbvio que isso interfere, mas é quem te faz assistência
dentro de sala, né? Dentro de sala, nesse check-in, no check-out do paciente, porque às vezes se perde muito tempo fazendo todo esse pré-preparo para que o paciente seja atendido. E isso é determinante. Se seu maior ativo é tempo, você precisa atuar. Então, isso foi uma das principais coisas que eu olhei lá atrás, era como eu ampliava e melhorava a capacidade produtiva das minhas médicas. Porque se ela pudesse ter mais tempo para fazer mais consulta, faria mais sentido. Então, assim, olha, hoje faz sentido ter uma assistente dentro de sala que ajuda ela Com a manusear material, material, buscar coisa no estoque, buscar o paciente na recepção, tirar foto, devolver o paciente lá na recepção. E isso era uma coisa que no começo ela fazia sozinha e hoje, efetivamente, a gente entendeu que era um gargalo provocativo, né? Eu falo que isso é aquele olhar de engenharia, de produção mesmo, né? Eu, por muito tempo, enfim, me especializei nisso, em gestão de projetos, e eu tenho um olhar já mais analítico para uma cadeia otimizar os produtiva. processos. É isso. Eu sou um cara bastante de processos. E a primeira coisa que eu fiz foi otimizar isso, né? Quais eram os gargalos, qual era a jornada, enfim, como é que a gente aprimora isso, você vai ganhando corpo à medida que as coisas vão acontecendo também. Sua operação vai crescendo, os problemas vão acontecendo, enfim, né? Então, só colocando uma ordem, digamos assim, vou começar do zero, quero começar a agregar profissionais conforme for crescendo. Primeiro, recepcionista / secretário. Isso. Cresceu, vou colocar alguém já para dividir um pouco desse trabalho, para ter um contato mais com o paciente e tudo mais. E num terceiro momento, alguém para te ajudar lá dentro, digamos assim, para você ganhar mais tempo no que você está fazendo. É isso. Porque essa parte a gente vive muito na flebestética também, então acredito que os procedimentos sejam semelhantes, digamos assim, porque ter alguém lá dentro ajudando, não sei se já tiveram a experiência de fazer com e sem, você ganha muito tempo. Cara, sem auxiliar de Muito sala tempo, é muito. péssimo. É. Não, e assim, o Márcio tem muito corporal na clínica, mas a maioria dos dermatologistas fazem muita face, né? E olha o tamanho da face. Agora olha para tratar a perna, cara. Frente, lado, medial, posterior, vira paciente, terminou, beleza. Agora tem a outra perna, né, pra você tratar. Trabalhoso pra caramba. E aí né? o que eu vejo às vezes, é óbvio que você tem todo o seu sonho empreendedor, mas assim, se você não tem condições de, às vezes, de estruturar o seu negócio minimamente para dar esse tipo de qualidade, talvez você não esteja pronto para dar esse passo. E tá tudo certo. Trabalhe com alguém, vá para um grupo que às vezes te forneça esse tipo de coisa, até você... Cara, mas esse nível de consciência é muito duro, porque habitualmente as pessoas começam sem ter a consciência de que não estão prontas, e aí elas percebem que não estão prontas. Pô, é pra isso que serve esse episódio. No meio da jornada. Talvez a Giovana tenha vivido isso, e é super comum de acontecer. Mas sabe o que eu vejo? Tem muito na cabeça, talvez, da área de saúde dos médicos, que talvez seja um demérito trabalhar em ambientes que não sejam dele, né? De não ter o consultório. Talvez seja uma grande frustração. Eu vejo isso. E aí vale uma provocação, né? E hoje acho que a medicina tem assim, se movimentou bastante, né? As coisas avançaram, o mercado é outro, é um mercado muito mais agressivo e competitivo, tem muito investidor, já é visto como um negócio e não mais como medicina só. E aí vale pensar, né? Porque às vezes a energia que você faz, o desgaste que você tem para às vezes não conseguir entregar o mínimo, vai te fazer sofrer muito mais. E às vezes, enfim. Essa história do investidor eu queria perguntar. Você acha que é viável hoje um negócio começar grande, dependendo de investidor? Ou você acha que tem que começar pequeno, cara do consultório, criar clientela e ir crescendo? Ou já pode alguém já querer sair da residência da faculdade pensando num projeto mega, assim? Essa pergunta vinha de você, Fábio. Eu tinha certeza, né? Eu tô com 12 milha aqui guardada, como é que eu vou fazer para qual o número de pessoas que eu vou contratar? Pra quem que eu vou pedir outras 12 milhas pra fazer um negócio Pra poder grande? criar. Isso já é realidade. Esquece. A área de saúde já tem grandes grupos olhando, investindo. A área de saúde ela ficou muito tempo sucateada, né? Não só no Brasil, isso fora também, por conta de todos os entraves, né? De todos os entraves no desenvolvimento do negócio, né? Você vê que eu acho que a gente poderia estar muito mais avançado em N pontos, mas isso já é realidade. Tem grandes grupos colocando dinheiro, áreas grandes que já fizeram até IPO. Então, assim, você não tem muito o que pensar. Agora, óbvio, em linhas gerais, você começa um negócio menor,
para depois você crescer, né? Mas se você tem a oportunidade, eu ainda não conheci ninguém que começou Lá em cima. lá já. em cima, mas deve existir, seguramente. Acho que é a chance de existir, né? Com essa questão, com network, enfim, com mais investidores olhando essa área de saúde, e vai existir, acho que a oportunidade. A chance disso acontecer é muito grande, Mas né? mais uma vez, é o planejamento. É Que você está isso. batendo na tecla. É. Além da pessoa ter o foco inicial, não quero isso, mas planejar para ser uma coisa gradativa e quem já tem bala na agulha, às vezes, consegue bypassar aí algumas... Eu há pouco tempo, assim, não sabia, mas vamos pegar, o Cristiano Ronaldo é maior, é um dos maiores investidores numa clínica na Europa de transplante capilar. Pô, vou pegar o Será que tem que ir pra contato, lá, demorei. então? É. Olha o insight. Aí. Qual é o shampoo que ele usa lá, Luiz? Anticaspa? Clear Man, Esse aí. Ah, Esse está acessível para nós, né? Mas não é então. caspa o problema é falta de cabelo. É. Ô, Márcio, a gente vai passar por outros pilares aqui, cara, que é gestão de pessoas, cultura dentro da empresa, né? Marketing, controladoria e crescimento. Mas eu queria aproveitar o gancho da parte financeira que a gente está batendo aqui, porque se a clínica não fatura, não temos um negócio, nada funciona, então talvez esse seja o pior problema, né? Ou o ralo aberto, gasta muito, ou não entra nada. E aí, cara, tem muitos médicos com dificuldade em entender, de separar o que é realmente dele e o que é realmente da empresa. Então, se a minha consulta lá custa R$600 e entra no caixa da minha empresa, isso é para pessoa física ou para pessoa jurídica? Quanto é realmente do médico, né? E, cara, isso é muito comum na nossa área. Tributação, impostos, margem líquida, margem de contribuição, as pessoas não sabem o que é, né? DRE. Como é que é essa diferença entre pessoa jurídica, pessoa física, e se no começo da história da Giovana ela passou por isso? Sem dúvida, mas não é só, vou comparar, não é só da área médica, tá? Acho que isso aí acontece com todo empreendedor, né? Que tem essa grande, enfim, tem esse grande desafio, né? As coisas se misturam demais, né? Na pessoa jurídica e na física, mas o correto é que você estruture e separe muito bem separado o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, né? Mesmo que seja uma pessoa só dentro ali da operação. Então, o ideal é que você controle, não misture as contas de casa com as do negócio, né? Que você separe a operação e que mesmo que você seja o único sócio e o único médico, que você tenha um plano de remuneração para o médico que está trabalhando lá. Ah, a conta não fecha, eu não recebo o que eu gostaria. Então, enfim, pare e repense o seu negócio. Mas o ideal é que você tenha isso. Várias vezes, né, a gente vai fazer os cursos de gestão e às vezes as pessoas perguntam, olha, qual que é a margem final que uma clínica deveria ter? E você escuta de 2 a 50% de resultado do negócio. E na maioria dos casos, você começa a ver que o médico, que é o único acionista ou é o investidor ali, ele não faz a conta, ele olha o resultado do negócio dele, não pagando o médico. Então, como que você tem uma clínica médica onde seu médico não é remunerado? Óbvio que vai ser. Talvez o dia que você não estiver lá, quem vai fazer a sucessão? O dia que você quiser ampliar o seu negócio e pôr um outro profissional para atender, ele precisa ser remunerado. Então, entra aí uma grande discussão. Mas, enfim, o ideal é que você não misture, né? O começo é difícil, porque, né, existe aquela mistura, né? Às vezes você não separou aquele que é o capital social da empresa, integralizou ele ali dentro do seu projeto. Olha, eu vou montar uma clínica, vou separar aqui R$200 mil e vou pôr na minha conta jurídica e não vou mexer. E esse é para ser o meu fluxo de caixa. No final do dia, você vai fazendo aportes pequenos, e aí sobrou um pouquinho de dinheiro, você puxa, faltou um pouco de dinheiro, você devolve, enfim, e aí você começa meio que a bagunçar o coreto. O ideal é que você separe, né? Você tem a sua empresa e pessoa física e jurídica completamente separada. Parece muito óbvio, mas enfim, todo mundo passa por isso. A Giovana passou bastante. E de vez em quando ela ainda tem. Esbarra, né? De vez em quando ela se esbarra ainda. Eu tenho discussão com ela assim. Pô, tô indo pro congresso. Isso é pessoa física ou jurídica? É uma boa pergunta. Então, assim, tem coisas hoje que eu olho e falo: olha, a empresa
vai subsidiar a sua inscrição no congresso, mas o jantar do congresso não é da empresa. Cara, olha o cargo desse cara, meu. Ele é gestor financeiro da esposa. Então, se tem um problema financeiro da empresa, depois eles se encontram em casa. É bem fácil isso. Sai puto da reunião, tem que se encontrar em casa. Jantar, vou pagar o jantar, então você que vai. Que vai. É isso. É sim. Mas é o grau de consciência que você começa a ter, e por isso que eu sempre falo que um bom profissional ali financeiro, né, e assim, que vai te ajudar, uma boa contabilidade, e aí você entra um bom ponto, né? Contabilidade é um fornecedor importante, Pô, que na demais. maioria dos casos ela pode te arrebentar ali sem você saber. Só de multa que tu vai Então, pagar assim, depois. Faz todo sentido já no planejamento inicial. Você, por exemplo, eu estou atendendo sozinho numa clínica, eu quero expandir, colocar mais gente para atender junto e tudo mais. Eu já tenho que ter pré-estabelecido no sentido de X% é do colaborador, X% é o caixa que eu vou ficar para gastar com material, porque tem isso também. Às vezes você tem um caixa bruto e você não separa o que você vai reinvestir e do que você vai guardar. Porque tem muita gente, às vezes, uma clínica maior, eu quero te fazer a retirada das cotas. E aí, quantos por cento tem que ter isso? Você tem uma fórmula, digamos assim, dessas porcentagens? Não, acho que não tem uma fórmula. Você precisa pensar na sua. Vamos falar, talvez de uma maneira mais fácil, né? Você precisa pensar na sobrevivência do seu negócio, né? Se você tiver algum descompasso, tiver um problema, né? Enfim, se tiver um problema de saúde, como é que você faz? Né? Sua clínica sobrevive quanto tempo? Então, acho que o ideal é que você tenha um bom planejamento financeiro nesse sentido, consiga apurar qual é a remuneração. Então, assim, olha, putz, um médico hoje recebe quanto por uma consulta, né? Mesmo que você seja o único. Eu vou cobrar, a minha consulta custa R$500. Legal, se tivesse um outro médico sentado dentro da sua clínica, quanto você remuneraria ele? Remuneraria 50% disso? Tá bom, então assuma que é deste ponto. Então, mesmo que você seja o único médico e o único acionista, determine algumas regras do jogo que façam com que o seu negócio pare de pé para qualquer pessoa que Já criar esteja essa lá. mentalidade de que é um negócio. Sim. Esse é um ponto que eu queria te perguntar como vocês fazem e depois eu vou refletir sobre isso trazendo da dermato para vascular, que é precificação. Então, vocês têm uma dor que a gente não tem, que é custo. Eu vejo que assim a margem de vocês é menor porque os insumos são muito caros. Cara, nossos insumos são muito baratos. É preço de banana, assim. Óbvio, a gente cobra menos também, mas provavelmente a nossa margem é muito maior porque não gasta nada de insumo. A gente que é vascular sabe disso, né? Como é que vocês calculam a precificação? Vamos usar como exemplo aqui um injetável que vai se assemelhar para nós nas aplicações. Bom, e isso, a precificação, ela tem um start, a gente traz alguns elementos, né? Primeiro deles, quanto custam os insumos que a gente vai utilizar, a matéria-prima, para executar esse procedimento, né? Sei lá, se for uma toxina botulínica... Bom exemplo. Toxina botulínica, legal, o frasco custa tanto, eu vou usar X unidades para fazer uma toxina na face de um paciente, então essa é a minha conta. Primeiro, tem uma conta que eu chamo que são insumos de sala, são os periféricos ali da sala. Algodão, agulha, gases, enfim, a luva, enfim. Isso, eu não faço uma conta super, não, mas a gente tem um cálculo efetivamente na média do que é consumido. Então, isso é colocado hoje no meu centro de custo. Então, você não conta a gase, mas você tem uma média lá eu de tenho uma média. Tudo que usou ali já está incluso naquele valor. Isso, Tá. eu normalmente lá atrás, fiz uma etapa anterior que eu coloquei todos os procedimentos que a gente executa e vim fazendo todo esse alinhamento que eu estou falando agora. Geral, assim, legal. Custo. Vou para outro ponto. Eu tenho o que eu chamo de custo hora-sala. O que é o custo hora-sala? É o custo da minha estrutura, faça chuva ou faça sol, abrindo ou não, aluguel, funcionários, tudo, dividido pela quantidade de horas que eu tenho e dias úteis trabalhados. Então, se eu tenho uma clínica com 2 salas, 3 salas, eu pego todo esse custo de estrutura. No procedimento, você põe, se esse procedimento dura 30 minutos, esse custo vai ser menor de um procedimento mais longo, por exemplo. É isso. Então, eu faço essa conta. Beleza. Próxima conta. Eu ponho na conta o quanto eu remunero o profissional que vai executar. No final do dia, eu tenho que remunerar um médico que vai executar a toxina lá no paciente. Então, eu tenho uma tabela e respeito ela. Ainda tem os tributos, né? Eu tenho tem uma coisa que faltou que pra gente importa também. Como é que você coloca o custo de uma tecnologia? Assim? Porque a gente também tem laser.
não é tão caro quanto o de vocês, mas pra gente importa saber, se eu vou comprar um aparelho que custa, sei lá, R$200 mil, como é que eu penso em dividir isso em procedimento? Eu já ouvi várias regras, o que aqui eu uso hoje, né? Eu não coloco, eu não amortizo o valor do equipamento lá dentro. Eu entendo que o investimento no equipamento, ele entra numa linha lá no meu balanço, no meu DRE, de ativo imobilizado, então eu vou depreciando o ativo durante os anos, mas esquece disso. O que eu faço na conta para um laser é o custo hora lâmpada, mais ou menos. Eu tenho um cálculo lá do que eu tenho, olha, quando eu for trocar uma lâmpada, quanto custa, quantos disparos dão esse procedimento, é uma tecnologia que me dá manutenção, que às vezes acontece, né? Quebra uma fibra, você precisa trocar alguma coisa, então eu faço um custo por minuto executado e trago isso para a tecnologia. Que Não vai é substituir o valor do injetável ali. substitui o valor do injetável. Tá? Mas, boa pergunta, se a máquina ela é de 100 ou 800 mil, isto não entra no seu Não, cálculo, não e entra nem no o meu cálculo de depreciação ao longo do tempo. De depreciação ao longo do tempo, sim. Eu deprecio porque é um ativo, né? Quando você Tá. faz a aquisição de um ativo, Você teoricamente pensa no ele valor vem. da lâmpada e da Isso, manutenção, eu basicamente. penso no valor da Legal. lâmpada na manutenção para a linha do procedimento, tá? Beleza. O que faltou ali? Eu tenho os impostos e eu tenho comissão de vendas, porque eu tenho uma área de vendas hoje dentro da empresa, então em algum momento você vai ter isso, né? Tem muitas vezes que fala, você tem vendedora na sua clínica? Não, mas eu dou uma bonificação para minha secretária. Então você já tá pensando em ter isso. E a gente tem as despesas financeiras, né? Tarifa de cartão, às vezes você faz uma antecipação de recebíveis em cima dos cartões, tudo. Com base nisso, você tem a linha final. O que eu vejo de trás para frente? A minha margem em cada procedimento, como negócio, eu tenho alguns steps. Então, assim, para essa linha de injetáveis, a minha margem mínima final, pagando tudo isso, tem que ser pelo menos essa. Não, vai ter que falar uns números aí, cara. Vou falar. Pelo menos uma porcentagem. Pode, exemplo- não fica à vontade, Por mas um exemplo, número pra gente falar. injetáveis. Eu vejo que pelo menos a gente tem que ter uma margem aí de uns 30% pelo menos. Em cima do cálculo do custo. Em cima do Você já cálculo tirou do custo. aquilo tudo que você falou. tirei tudo. Imposto, funcionário, Isso. sobrou líquido. Isso, 30%. isso. Para que serve essa conta, né? Nas tecnologias eu tenho que ter uma margem maior, porque eu estou fazendo investimento maior. Uhum. Lembra que a gente está fazendo investimento na tecnologia. E óbvio que nos procedimentos que eu tenho pouco custo, pouco insumo, tipo uma consulta, a sua margem tende a ser maior, né? Mas aí eu também remunero o profissional, até minto hoje, dentro da operação, essa é uma das coisas, a gente remunera super bem as médicas por consulta, porque o meu negócio não para em pé só fazendo consulta, então eu entendi que a consulta não era um gargalo para mim, e na negociação e na colocação com o médico, quando eu pagava muito pouco pela consulta, ele se sentia desprestigiado. E eu entendi que isso... Que ele tem que estar motivado. Que ele tem que estar acertou. motivado. Então, puxando das motivações só, você falou um negócio de bonificação. Você entrou na parte de vendas, comentou, por exemplo, de secretária. Então, na evolução natural, você acha que isso faz parte também, por exemplo, você estimular, não, vamos captar mais paciente? Vamos lá. Qualquer negócio que você abra não vai sobreviver se você não vender. Ponto. A primeira coisa que eu fiz na clínica foi montar uma área de vendas. Cara, se você montar qualquer coisa, você precisa vender. E não ter ninguém cuidando da venda é dar um tiro no pé. E aí, acho que foi o principal ponto que a gente, teoricamente, eu acho que fez com que a gente crescesse, foi ter isso bem alinhado. Um processo de vendas, óbvio, né? Acho que, assim, se discute muito, né? Olha, como é muito agressiva a venda. Não, assim, a venda, ela pressupõe-se de um bom relacionamento que você tem com o paciente, a venda acontece, e a nossa área de vendas, ela está muito focada no relacionamento com o paciente. A venda é consequência disso, de um bom trabalho do médico e de um bom atendimento que a gente presta para o paciente. Antes, talvez, de falar da venda, eu queria saber como que é a jornada do paciente na clínica, como que você Voltar na enxerga. precificação só aqui, eu Pode. queria terminar só a precificação. Você chegou no teu valor aí, né? Como é que você olha para o lado, e eu sei que você está numa região mais nobre de São Paulo, deve ter umas 300 clínicas de dermato ali. Como é que Mais, você... eu acho. Mais que 300, né? É. Fora as que jogam tráfego pago na tua posição geográfica. Certo.
como é que você precifica com o teu vizinho, né? Você sobe, desce, como é que você trabalha agora o valor que Ó, dentro de casa tá bom? vamos lá. O que que eu vejo hoje? Os pacientes estão cada vez mais informados, né? Assim, é muito difícil, né, que você consiga cobrar um serviço, acho que é diferente talvez do passado, né? Acho que por mais, dependendo da especialidade, mas no nosso caso, o procedimento é algo que já está um pouco mais tangível para o paciente. Não adianta você contar que a toxina botulínica custa R$ 10.000, que já não cola mais, mesmo que você tenha feito todas as milhares de especializações possíveis. Isso não para mais em pé, né? Porque acho que é um mercado, por isso que eu falo, ele está agressivo. Agressivo não, ele está mais profissionalizado, né? O que que eu vejo? Óbvio que a gente olha o lado, o entorno, né? Até para que a gente faça isso que a gente chama de benchmark, a gente olha o entorno, os nossos concorrentes, vai, se assim posso dizer, para entender como eles têm se posicionado. Isso nos dá um norte, porque no final do dia, às vezes o paciente bate lá na gente e fala: Ó, eu fui lá na clínica, liguei lá na clínica do fulano, do ciclano, estão cobrando X, estão cobrando Y, né? E óbvio que a gente não pode ser pego de calça curta nesse sentido. Mas a gente também tem a nossa forma de precificar. Tem muita gente que às vezes só olha o vizinho e às vezes o vizinho não está preparado, está fazendo uma loucura e às vezes você está vendendo e quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. E quando eu vim assumir a gestão da clínica, a Giovana tinha uma linha de procedimento que a cada vez que ela vendia, ela perdia quase R$ 50. Então, são coisas às vezes que a torneira está aberta e você fala: ah, mas espera aí, tá lá na clínica vizinha, tá vendendo esse valor. Putz, deixa ele fazer essa loucura. Você não precisa acompanhar a loucura de todo mundo. Você precisa ter clareza, enfim, você precisa ter autoridade, às vezes, para mostrar o seu diferencial. Aí entra naquela questão entre preço e valor, né? Porque às vezes você olha o quanto um médico investe na carreira dele. Eu vejo isso lá dentro, né? O quanto a Giovana sempre foi para congresso, vai para congresso no exterior. Olha o investimento que é feito. Então, se o seu paciente não valoriza isso, volta, tem alguma coisa errada no que você está fazendo, né? Se você não consegue, se você precisa cobrar muito mais barato, fazendo todo o investimento que você está fazendo na sua carreira, tem alguma coisa que não está parando, E não também, está quanto você vai fechando. cobrar, depende do tipo de paciente que você quer atrair. Tem Sim. paciente que olha o preço mais barato e fala: não vou naquele, porque tem algum problema, entendeu? Mas eu Depende um vejo pouco. mesmo os pacientes, eu estou falando até pelo nosso posicionamento, né? Todo mundo às vezes olha para o nosso negócio e tem a sensação que a gente é super overpriced, assim. Pelo contrário, a gente tem um preço super acessível, mas efetivamente a gente entendeu que isso era importante. Óbvio que a gente tem, pelo fato da gente ter uma carteira de procedimentos muito grande, o nosso menu é grande, o fato da gente ter preços acessíveis permite com que o paciente faça mais coisa dentro da nossa operação. E isso foi uma estratégia que a gente determinou lá atrás. Eu não quero cobrar a toxina botulínica mais cara, mas eu quero que o paciente tenha condição de fazer a toxina com esse Ele equipamento, vem pela com a toxina, mas tecnologia. fica na Isso. clínica. E a gente determinou que isso era uma estratégia, né? E eu sempre falo isso, né? Se você tem condição, eu quero me preparar para correr a maratona, vou usar esse exemplo, mas se eu tenho condição de contratar bons profissionais para me ajudar, possivelmente nesse curto espaço de tempo, eu vou ter uma performance melhor. E eu entendo que o procedimento que a gente entrega funciona da mesma forma. Se o paciente tem a condição de fazer muito mais coisas, possivelmente o resultado dele, a satisfação dele vai ser maior. Então a gente entendeu que a gente deveria ter um preço de entrada ok, baseado, óbvio, para a gente não perder dinheiro. Isso é a conta que a gente precisa ter, mas que pudesse agregar outros procedimentos dentro do menu que a gente tem. Então, e eu entendia que isso estava ligado diretamente à satisfação do paciente, porque a entrega de resultado era muito melhor, né? Se você vai lá, você fez um transplante aí você fez um transplante, se você não tem um cuidado no pós, possivelmente a qualidade vai ser E o diferente. nome que vai ser queimado se não ficar bom no final É o do é profissional. de quem fez no início. É isso. Então, você já até entrou nesse ponto, acho que a gente ia puxar, a questão de encantamento do cliente, diferença de preço e valor. Acho que é justamente isso que você está falando, né? Você aprender a valorizar, na verdade, os procedimentos dentro, antes mesmo só de precificar mais caro, digamos assim.
para você reter o paciente no funil. É. Isso. Sem dúvida. Aí entra um mix, efetivamente, né? Procedimento por procedimento tem em qualquer lugar, tem em qualquer clínica, né? Tecnologia por tecnologia tem também em qualquer clínica. Ciência médica, o cara vai no dentista e encontra. Isso, bom, eu estou falando isso. Na dermatologia, essa No dia a dia. é o dia a dia, né? A dermatologia Mas deixa... essa pergunta do Luiz é animal, e É. eu conheço um pouco do bastidor, né? Mas queria que você compartilhasse com a gente as inúmeras estratégias de encantamento que vocês usam na clínica, cara. Para que esse paciente saia de lá sentindo que ele não fez só um botox, ele fez muito mais do que fez. Tá. Primeiro ponto, né? É o que a gente começou a falar ali um pouquinho da tal da jornada, né? A jornada precisa ser de qualidade do começo ao fim. É óbvio que você vai aprimorando e isso é algo que não acaba nunca, tá? Então, todos os dias a O gente... que é jornada, cara? Para Ah, quem não conhece. A jornada do paciente começa desde o momento que ele te acha, ele te encontra ali nas redes sociais ou alguém te indica, efetivamente ele tenta entrar em contato com você. Ali começou a jornada, né? E vai até o momento que você efetivamente dá alta, vou dizer, vai dar alta, mas que você consegue apurar que após o procedimento, qual foi o grau de satisfação que ele teve com o procedimento que ele fez com você, né? No nosso caso lá, às vezes tem procedimentos que o pico de ação é só depois de 3 meses. Então, o que a gente tentou... É bem a semelhança do nosso aqui. É isso. O que a gente tentou constituir nessa jornada que eu falo, né? Essas etapas de contato, elas precisam acontecer de uma forma previsível e que possam ser monitoradas, né? Então, assim, o paciente entrou em contato com a sua clínica ou com você no WhatsApp, enfim. Aí está uma etapa importante, né? Porque às vezes existe uma vontade, existe um interesse, e muitas vezes ele só não se torna seu paciente por uma falta de um bom profissional que está comprometido em trazê-lo para sua clínica ou que saiba explicar os diferenciais do seu trabalho, né? Ou até uma dificuldade de entrar em contato. Não tem o Isso. link, Não o tem o WhatsApp não link, responde, não atende o isso. telefone. É isso, tem isso também. Depois que ele está na sua clínica, o que eu vejo? Na maioria dos casos, o paciente ele terceiriza a responsabilidade do cuidado que ele precisa ter para o médico, né? E eu sempre falo isso, né? O ideal seria, olha, eu passei numa consulta com o Arthur e eu gostaria muito. Quem não gostaria que o Arthur, depois de 2 dias, me ligasse e me perguntasse se eu estou bem, se eu tomei os remédios, como é que está o pós... e que em 3 meses depois, seria o pico de ação, ele me ligasse e fala, deixa eu te ver de novo, deixa eu ver como estão as coisas. Então, a gente determinou isso, que era uma estratégia de relacionamento, a gente conseguir fazer isso com 100% dos nossos pacientes. Eles estivessem na clínica, que a experiência fosse boa. O que eu falo da experiência, né? Às vezes essa palavra experiência está muito na moda, né? Mas assim, independente se a clínica serve café Nespresso ou se serve biscoito, tá tudo certo. Ou não serve nada, né? Tem uma água ali no bebedouro, você fala, vai lá buscar. Óbvio que você precisa avaliar quem você está trazendo e quanto você está cobrando, né? Às vezes você não ter isso, às vezes você não ter o básico, é detrator de toda a estratégia que você está construindo, né? Quero atender um público mais premium, assim, se eu posso dizer, né? Que me pague, que valorize o meu trabalho. E às vezes eu não tenho um mínimo de serviço, a pessoa vai falar, opa, tem alguma coisa errada aí, a conta não está fechando. Mas a jornada ali dentro da clínica, ela precisa acontecer de uma forma correta, né? E eu falo que o médico, ele tem toda a parcela, acho que grande parte da parcela da experiência que o paciente tem, ela está voltada no médico. Mas existem vários fatores. Eu já vi quantos pacientes foram embora, nos demitiram, porque não quer dizer que ele foi maltratado pela Giovana e que ele não teve resultados, mas o simples fato da Giovana não ter se importado na perspectiva deles para ver se de fato ele teve resultado ou ele não ter sido bem cuidado por uma secretária que você tinha, fez com que ele demitisse a gente. Então, esse acho que é o principal cuidado, Mas é a quem faz o relação. contato? Interessantíssimo isso, cara. Mas, por exemplo, uma agenda lotada do médico, você falou, o nosso ativo é a hora. Quem liga, dá para usar a inteligência artificial? Como é que vocês fazem? No começo, a gente era a própria Giovana, às vezes era assistente de sala, que no dia seguinte perguntava se a paciente estava se sentindo bem, e a gente foi terceirizando. À medida que você vai crescendo, aí você vai ampliando os desafios. Hoje, acho que é o nosso principal desafio, cuidar do pós,
ou cuidar da previsibilidade do retorno do paciente. No nosso caso, na dermatologia é importante, É o né? Eu sempre LTV, falo né? que é o LTV, né? É o lifetime do paciente lá. E a dermatologia vende procedimentos que eles precisam de retorno, sempre, né? A pessoa, dificilmente, depois que ela fez uma toxina botulínica, ela deixa de fazer. Quem não fez, nunca faça. Eu Porque sempre depois falo, é um caminho sem volta. é um entendeu? caminho sem volta, é o Netflix. Então, quando o paciente não volta, ou ele não ficou satisfeito com o resultado, ou ele não viu o valor, isso não transformou a vida dele, então ele fala, olha, para mim tá tudo certo, fiz uma vez, já testei, mas não gostei, ou ele foi pro vizinho. E aí esse eu acho que é o principal desafio, você conseguir monitorar a vida do seu paciente, independente da especialidade. E a grande maioria dos pacientes são preguiçosos, né? Eles não querem. Isso foi uma das coisas quando a gente montou a área de vendas, era determinante. Eu chamo de área de vendas, mas na prática ela tem o nome de relacionamento, né? A gente chama até de concierges lá dentro da clínica, chama de concierge do paciente. O que eu sempre perguntei, será que a gente vai esperar o paciente sentir falta do procedimento ou nós já vamos colocar na nossa agenda que a gente deveria ligar para o paciente no momento certo? É uma busca ativa mesmo, né? É a tal da busca ativa, né? Então, às vezes, vocês fizeram um procedimento num paciente, em 3 meses, precisa estar na sua agenda, da sua secretária ou de alguém ligar para o paciente para falar, ó, eu quero te ver, como estão as coisas. E se você não fizer isso, possivelmente você vai talvez perder a oportunidade de descobrir se tem alguém que gostou do seu trabalho ou está insatisfeito com alguma coisa. Para ver seus resultados. E é isso. É. E eu falo e eu tenho segurança de falar, né? Toda vez se fala muito, né? Olha, você precisa fazer marketing, você precisa fazer tráfego pago, mas a área de saúde ainda, ela é grande parte indicação. É a boa experiência do que você gerou num paciente vai te gerar novos Perfeito, cara. Eu concordo pacientes. muito com isso, E meu. hoje a gente tem estudo lá dentro, isso, acho que mais de 80% dos pacientes novos vêm através de um canal de indicação. Ponto. Óbvio que depois que ele é indicado, ele pode até acessar sua rede social, as coisas precisam estar alinhadas, mas o start lá atrás veio Até porque porque se alguém você teve uma boa depender só de experiência. paciente de rede social, vai atrair muito curioso, gente que É isso. chega, bate na porta. No deles ele telefona e fala quanto é o Botox, ele já responde, mas para você ele vai te encher a tua agenda de paciente de consulta que não vai virar procedimentos. Seus pacientes vêm todos da rede social, por E exemplo. quando a amiga indica para nós também isso, para o tratamento de varize, a amiga já falou quanto pagou. Então ela já vem setada, que ela vai deixar trintão lá na clínica, que ela vai deixar, entendeu? Já vem. Teu mínimo, né? Já vem certo, não é uma aventureira, exatamente que nem o Fábio tá comentando aqui, que muitos são da rede social. Eu acho incabível operar um cara, uma paciente, e não ligar no dia seguinte. E isso é O importante. cirúrgico é inacreditável, assim, É. se você não faz isso, cara, Não tem você como. não tá entendendo nada É. sobre o valor que você tá entregando pro teu caso. Eu falo que a gente realiza, a grande maioria dos procedimentos são minimamente invasivos, mas alguns são mais. E assim, à medida que você tem isso, quanto mais complexo é o procedimento, maior é o grau de atenção Sem que você dúvida. precisa ter com o paciente. Ele quer ser bem cuidado. E aí entra esse desafio do relacionamento, da estratégia que você tem. E muitas vezes eu vejo isso, né? Às vezes eu tô conversando ali, tô fazendo mentoria para alguém, falando um profissional, eu tô investindo X mil reais em tráfego pago. Legal. O quanto você está gastando no paciente que já está lá dentro? Nada. Pô, tem alguma coisa errada, né? Você está fazendo alguma coisa errada. Não adianta você ficar anunciando na TV e isso é o maior ativo que está aqui dentro. Uhum. Você não tem uma pessoa, mas eu não tenho agora, não consigo contratar uma pessoa para que seja minha agente de relacionamento com o meu paciente. Então volta, contrate essa pessoa, depois você faz tráfego. Com esse valor que você tá gastando, É né? isso. Cara, mas a inteligência artificial tá tão inacreditável hoje, cara, que você conversa. Óbvio, tem esse chatbot tosco assim, né? Sim, não, 1, 2, 3, 4.
mas tem resposta de WhatsApp que você alimenta e o cara entrega um valor inacreditável. Você está conversando com talvez até um médico e não, né? Tá lá. Parece um médico e é uma inteligência artificial. Funciona demais e é algo que te custa preço de banana. É verdade. Então, quando vocês abriram lá em 2016, eu acho, né? É. Não devia existir 15, isso, mas não hoje tinha. as soluções tecnológicas facilitam demais para as pessoas. De tudo isso que a gente falou de jornada, de encantamento, assim, tudo isso tem um custo também, né? O que que você acha que é imprescindível, o que que pode ser excesso, ou pode até ser mal visto, achar que você está sendo invasivo demais com o cliente? Ah, assim, a relação médico-paciente, ela tá ligada nessa questão, nesse pilar do relacionamento, né? Quando você tem autoridade, tecnicamente é um profissional bem treinado, o que te limita a atender mais gente, às vezes, é não ter tempo para fazer relacionamento com o paciente certo, né? Não cuidar. Então, se a gente entende que a maior fonte geradora é a indicação, porque me traz um lead já mais qualificado, que já sabe quanto eu cobro, já entendeu, já passou comigo e já tem boa experiência, eu acho que você puder fazer efetivamente para construir essa ponte, manter relacionamento, não é over, jamais. O fato de deixar de fazer isso, eu acho que é isso, você penaliza o seu negócio. Então, esse é o grande ponto. Eu falo que lá atrás a gente ficou muitos anos sem fazer tráfego, porque mesmo quando eu assumi, né, eu acho que a gente começou a fazer tráfego há muito pouco tempo, porque eu entendia que a gente ainda não estava preparado, não estava preparado para talvez aumentar a minha escala de relacionamento com possíveis pacientes. Eu precisava dar muito mais atenção para os pacientes que eu já tinha, das pessoas que estavam circulando lá, do que gastar energia com pessoas que ainda eram possibilidades. Então, o que você puder fazer, efetivamente, para melhorar essa experiência do paciente, são coisas, são simples, né, serem feitas. Às vezes é você ter dentro do seu fluxo, do seu processo, ligar para a pessoa, para fazer um pós-procedimento adequado, ou minimamente até para mandar parabéns. O aniversário, né? É isso. Na estrutura física, algum insight para encantamento, cara? Eu acho que essa pergunta do Fábio estava um pouco ligada a exageros na estrutura física Entendi. Bom, do Cinto Brega no Instagram, né? Os camaradas aí. você sabe que tem, enfim, você tem toda essa construção de personagens e personas, e no final do dia, acho que eu sempre falo isso para os médicos lá do grupo, né? Gente se conecta com gente, pessoas se conectam com pessoas. Então, às vezes, tecnicamente, você é um ótimo profissional. Eu sempre, às vezes, vejo isso, né? Profissionais super bem treinados e capacitados, mas frustrados porque não tem paciente, olha para a rede social do vizinho, tá cheia de seguidor, e fala, meu, essa menina não sabe nada, ou esse médico não sabe nada, e tá aí com o consultório lotado. Bom, acho que a construção da sua imagem, da sua autoridade, ela precisa ter uma linguagem com o tipo de paciente que você quer atender e atrair. E tem gente que gosta do brega e do over, e tem gente que não gosta. E tá tudo certo. A gente Pra tudo, tem né? público para tudo. A gente precisa respeitar isso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu não quero nem entrar, acho que é um tema super polêmico, né? Se você precisa dançar ou não precisa dançar na rede social. Tô falando, cada um faz o que quiser. Ponto. Segunda hipótese, dentro ali da sua infraestrutura, você precisa avaliar o que é coerente para o nível de profissional que você quer atender e o quanto você vai cobrar. Então, talvez alguns serviços básicos, né? Hoje lá na clínica, depois de um tempo, né? Depois que a gente ganhou um pouco mais de massa muscular, quando a gente ampliou as instalações, tudo, a gente passou a olhar de uma forma diferente, né? Tanto é que na construção da nossa unidade principal, o conceito arquitetônico era que a gente tivesse uma clínica que não tivesse cara de clínica, porque as pessoas não vão lá porque elas estão doentes, elas vão por outros motivadores. Então, a gente queria um ambiente que não tivesse essa cara. E aí isso interfere na arquitetura, na decoração, nesse tipo de coisa, até no nível de pacientes que você quer atrair. Eu discutia muito isso às vezes com a Giovana, mas será que a gente precisa ter um sofá desse jeito? Será que o tapete precisa ser daquele jeito? E no final do dia, você começa a ver que os pacientes se conectam com aquilo, porque às vezes é uma marca que ele tem em casa, enfim, ele valoriza esse tipo de coisa, né?
E aí você precisa, mais uma vez, você precisa entender seu público, porque às vezes não adianta você dar uma palestra para falar sobre, sei lá, para falar em italiano para quem não sabe falar italiano, e aí você tem um problema. Sim. Então, você precisa alinhar isso. E aí, o que eu vejo de serviço está alinhado ao seu staff, né? Às vezes você tem, hoje, sei lá, depois de muito tempo, no começo a gente tinha um café, um Nespresso, depois a gente colocou um bolinho, porque a gente entendia que o paciente passava muito tempo lá, e às vezes ficava 2, 3 horas, aí ele queria pedir alguma coisa, putz, não tinha nada, a gente colocou uma maçã, depois tirou, colocou, e aí Agora tem um menu completo. você vai fazendo você vai fazendo um mimo ali, porque, óbvio, isso precisa caber dentro do seu bolso, Sem né? dúvida, cara. Se isso couber dentro do seu bolso e as coisas fizerem sentido, porque é um conforto para o seu paciente, e você começa a avaliar. E aí você precisa medir se isso faz sentido, né? Porque às vezes a gente está investindo em várias pontas. Vou te dar um exemplo de umas coisas que assim, sempre teve no nosso radar, mas a gente ainda não investiu. A nossa clínica hoje não tem um estacionamento próprio. A gente tem uma área muito pequena e os pacientes pagam pelo serviço. A gente tem um valet terceirizado. Em São Paulo está tudo certo, está todo mundo acostumado a pagar pelo tal valet. A gente, óbvio que a gente tentou negociar com o parceiro, dizendo, olha, não quero um preço super alto. Mas sempre teve no nosso radar que um dia, quando coubesse na conta, a gente isentaria 100%, porque o paciente volta muitas vezes. Mas apareceram outras prioridades, a gente fez outros investimentos e foi deixando isso de lado. Por que foi deixando isso de lado? Todos os anos a gente faz uma pesquisa com os pacientes, eu começo a perguntar, opa, você vem de carro? Você não vem? E a gente tem visto, né? Tem gente agora, tem muita gente usando aplicativo, mesmo quem vem de carro tem um espaço lá, ninguém nunca se queixou, são a parcela de pessoas que se queixam disso, então eu falei, opa, essa prioridade na minha cabeça lá atrás podia ser importante, mas no meu grau de investimento de prioridade no momento, eu vou deixar ela estacionada, vou andar com as outras coisas. Então você vai avaliando o que é Animal, importante. cara, esse ponto. E É. vamos puxar para métricas, porque isso aí você percebeu gerando dados. Se você Sem não dúvida. tivesse gerado dados, você faz gestão às escuras, né? O que é um grande erro. Quais são os pontos chaves para quem está fazendo gerência olhar dentro da clínica? Quais são os KPIs aí importantes? Ah. Desde o básico, né? Talvez para quem não tem a estrutura que você tem, para quem tem um consultório pequeno. Mas, ó, vou te falar, isso é uma grande realidade até de clínicas grandes. Eu conheço muitas colegas aí, muitos colegas da Giovana que têm clínicas grandes, com faturamento grande, que não têm informação ainda. As informações transitam paralelamente. O que é o paralelo, né? Primeira história, você precisa ter um bom sistema. E precisa ter um profissional que queira fazer gestão dessas informações. Por onde começar? Não dá para não saber o quanto você vende e o quanto você gasta. É isso impossível, né? Então, esses são talvez os KPIs aí, os prioritários, né? Então, você tem, olha, quanto é a margem final do meu negócio, quanto eu estou vendendo, por exemplo, quanto eu estou vendendo, quanto eu tenho de custo para entregar o que eu vendi da minha prestação de serviço e o quanto eu tenho de despesa, né? Despesa é o seu aluguel, enfim, seus funcionários, legal. Com base nisso, você tem ali o resultado da sua operação, efetivamente, né? E aí você vai depois transitando e tentando incluir, talvez, rotinas que sejam importantes, por exemplo, né? Uma das coisas que eu sempre falava, como é que a gente tem um negócio se a gente não sabe qual é o grau de satisfação do nosso paciente? Então, a primeira coisa que eu fiz lá, e quando eu de fato comecei a trabalhar na clínica em 2019, a primeira coisa que eu quis medir era o grau de satisfação do nosso paciente. A gente passou a usar o NPS, né, que é o Net Promoter Score. Até para ver o que funciona e o que não funciona, para você mudar, né? Isso. A gente passou a usar o NPS, então eu já tenho um processo já maduro. Então, hoje, 100% dos pacientes que saem da clínica, depois de 48 horas, recebem uma pesquisa, uma Recebi avaliação. esta semana a exemplo do que. E pontualmente, por trimestre, por ano, eu faço uma pesquisa qualitativa, aonde eu coloco mais temas para ele responder, né? Como é que você foi atendido? Enfim, talvez agora, por exemplo, a gente rodou em todas as clínicas, em todas as unidades, a gente fez uma pesquisa qualitativa com 100% dos pacientes que estiveram em 2023
nas clínicas. E aí é uma pesquisa completona, óbvio que tem uma cenourinha para responder, porque ninguém gosta, então a gente está sorteando, quem responder vai Entra no sortear. sorteio. Cara, é consultoria grátis. Vocês não têm ideia a quantidade de insights que a gente tem lá dentro dessas pesquisas, porque às vezes são pacientes que estão lá há muito tempo, mas às vezes eles não têm um canal para reclamar ou para posicionar, ou às vezes na correria ele também nem vê valor E aquilo, nisso. você descobriu que o estacionamento não era um problema e que o problema é uma outra história qualquer que você nem A imaginou. caixinha de acrílico no balcão, né, deixe sua sugestão, não funciona mais. Né? Funciona. Tem que trocar. E a gente tem feito dessa Como forma. que é o teu estímulo à resposta do NPS? Porque NPS é um problema, né? Não, o NPS hoje, a gente tem uma meta já dentro das unidades de pelo menos ter 30% da base de pacientes respondentes. Porque no começo eu até tinha um bom NPS, mas via que a minha taxa de resposta era baixa. Eu sou dos que não responde, cara. É uma preguiça. Me manda isso aí. Ah, é Eu chato. nem vou voltar mais. Mas todos os meses a gente fala o seguinte, a gente faz um sorteio de um procedimento para quem respondeu, todos os meses. Então é o meu estímulo, é a cenourinha para que o paciente se manifeste. Pacientes mais específicos, isso fica no radar das concierges ali, falando, opa, esse paciente veio aqui, já está me vindo há muito tempo e nunca respondeu nada. Vamos dar uma ligadinha para ele para saber se está tudo certo? E o que isso nos trouxe? Além de, às vezes, feedbacks, mas isso nos trouxe a oportunidade, às vezes, de corrigir algum relacionamento que não foi legal. E, às vezes, a maioria, a gente vende algo que também não é tangível, né? A pessoa entra lá para fazer um tratamento estético, não dá para falar exatamente como ele vai sair de lá. É. E o gosto dele, às vezes, é o gosto do médico. E né? é isso. A expectativa é A diferente. expectativa é difícil. diferente. Então, isso trouxe para a gente a oportunidade de, talvez, transitar e conseguir melhorar o relacionamento com o paciente, tendo a oportunidade de falar, opa, vem aqui, volta para cá, deixa eu te ver de novo. E muitas vezes a gente não fazia isso, porque ele não tinha um canal. Para quem que ele ia reclamar? E muitas vezes não se sente confortável em virar para o médico e falar, não estou feliz. Só some, né? Desaparece. Como que vocês É fazem com esse paciente? Assim, o paciente que está sempre insatisfeito, sempre querendo uma coisa a mais, ou dinheiro de voltas, deve acontecer isso Encaminha para o concorrente. rotineiramente. Porque com a gente é bem viável acontecer isso também. Putz, demais, cara. Eles têm um trunfo, que é a foto, né? Que os vasculares estão aprendendo a fazer agora e que os dermatos sempre fizeram. De verdade, a gente, enfim, eu falo que a gente tem um manual de cultura e um dos valores do nosso negócio, um deles é foco no paciente. Então, faça chuva, faça sol, a gente é pró-paciente sempre, tá? Quando a gente tem paciente chato, quer dizer que a gente está atraindo gente chata. E aí isso entra um ponto. Óbvio que a gente, à medida que o relacionamento vai se prolongando, a gente vai conhecendo o paciente, vai entendendo, né? E assim como tem pacientes que nos demitem, a gente também já demitiu pacientes. Com cuidado, com jeitinho, tá tudo certo, mas às vezes isso acontece. O que a gente fala, né? A gente entendeu agora, nesses anos todos, quais eram os ritos que deveriam ser feitos dentro desse processo, quais eram os checkpoints que a gente deveria ter. A boa documentação, uma foto, um termo de consentimento bem feito, um contrato de compra e venda bem amarrado, com algumas regras do jogo determinadas e tentando alinhar um pouquinho as expectativas para que a gente minimizasse isso, mas acontece. E a gente sempre é muito pró. Então, assim, traz o paciente para cá, óbvio, da forma com que a gente pode, desde que a gente entenda que é uma satisfação idônea, e, enfim, não tem ninguém querendo levar vantagem sobre isso, a gente tenta deixar o paciente satisfeito. Óbvio que a gente olha o histórico dele, qual foi o investimento que ele fez, qual foi o programa que ele fez dentro do investimento, o que precisa ser feito ali para corrigir, talvez, ou Às vezes ele fez um programa X e ele quer o resultado do programa Y, que talvez seja um acima, por exemplo. E isso entra num ponto até que na nossa estratégia de precificação, você lembra? Porque uma das coisas que eu aprendi, às vezes, eu aprendi isso muito com a Giovana, ela sempre falou, olha, às vezes o paciente, principalmente quando ele vem pela primeira vez, né? Ele não teve experiência ainda na estética, na dermatologia, e já tem, sei lá, seus 40 e poucos anos, né? Não tem mais seus 30 e poucos. 28 eu tô fazendo. E nunca fez nada, e às vezes vai para lá e o orçamento só cabe para fazer aquilo. E às vezes a gente fazia. E qual era a sensação, a expectativa do paciente? O resultado não vinha.
não tinha o que fazer. Então, tem horas hoje eu vejo e a gente já deixou, isso acontece regularmente, da gente não realizar o procedimento se a gente não está seguro que a expectativa vai estar alinhada, porque senão a gente arruma um problema depois, Uhum. né? Então, a gente tenta deixar isso, assim, o mais alinhado possível. Como Ô, é que vocês têm Márcio, feito com as sessões, cara? Porque esse é um problema gigante para nós aqui, Márcio, do que o que é uma nova sessão, fim de tratamento, Uhum. o que é um retoque, ainda não tá legal, né? E você alinhar o resultado da varize é o que nós estamos conversando aqui. A expectativa de um não é a expectativa do outro. Então, perigoso. A foto me salva 100% das vezes. Não gostou? Tá tudo bem, vem pro consultório, é assim que eu faço. Fechamos o tratamento lá de 3 meses, número X de sessões. Não gostou? Vem cá, deixa eu ver foto de antes e depois e olhamos juntos. Se o resultado não chegou, eu realmente achei que não chegou, aí o problema é meu. Eu encaro como tratamento inefetivo. Se visivelmente é melhor a perna, fim de tratamento, nova sessão, novo orçamento. Como é que vocês têm feito, cara? Eu penso igual a você. Eu tento alinhar o máximo possível a expectativa antes de começar o tratamento. Geralmente eu falo um número assim, olha, a gente vai melhorar uns 70%, vou melhorar 80% de acordo com o que eu acho e que eu consigo chegar naquela lesão, naquela perna. E faço isso também. Depois do tratamento, eu vejo fotos, o paciente reclamou. E se eu achar que precisa, não chegou lá no que eu prometi, eu faço uma coisinha a mais. Se não, Mas é vida nova. mas isso é difícil, né? Especialmente no começo de carreira, porque você não tem, né? É assim, Mas é fácil falar, na Você prática não não é tem tão fácil traquejo. quanto você eu não, tô falando. além de não ter traquejo, você ainda não tem retórica, nem você ainda teve. Quanto mais você faz, né? Mas Mais você experiente conhece o seu você tá, resultado. mais você conhece seu resultado, enfim. E eu vejo que no começo de carreira, você vai, olha, o paciente quer fazer tudo, você vai fazer você faz. Óbvio que lá na frente você já sabe, né? Depois de 10 anos ali fazendo a mesma coisa, você fala, opa, isso aqui não vai dar. Eu só vou te entregar 70%, né? E aí você vai aprendendo, né? Também. aprender a alinhar a expectativa com o Como é que você paciente faz é muito isso? importante. Eu faço isso também, mais ou menos como vocês colocaram, de registrar de imagem, acho que isso respalda a gente até juridicamente, e a questão de alinhamento de expectativa. E já teve casos não, então tá, você está querendo isso eu não posso te prometer. Eu te sugiro procurar um outro lugar que faça, então, porque eu não vou fazer dessa forma. Então, começando essa transição, talvez, de demitir os pacientes, digamos, porque às vezes é uma dor de cabeça que você compra. Ele te força, você se sente até assim, persuadido a fazer do jeito que ele estava querendo, mas você não consegue entregar aquele resultado. Então, essa 60 anos de transição é varize em muito 2 complicada. sessões, né? Tipo, cara, na boa, É muito sem complicado. chance nenhuma. Deixa eu só aproveitar, você pincelou um pouco, mas a gente não bateu no assunto ainda. Você comentou da cultura da empresa e uma palavra-chave que você colocou também é coerência. Então, eu acho que assim, tudo que você quer fazer para entregar para o paciente, como é que está a estrutura da clínica? Poxa, eu quero um público-alvo X, eu tenho que ser coerente com isso na estrutura. E, enfim, todos esses pontos. Mas passando um pouco para a parte da cultura, como que manter isso numa clínica em expansão? Estou botando mais gente para atender, estou botando mais médicos, que seja concierge e tudo mais. Como é que você gere isso nas contratações, por exemplo? Ó, essa foi acho que, eu acho que esse é um principal desafio, né? Que serviço é gente. São as pessoas que estão com vocês, né, no dia a dia, são as pessoas que cercam os profissionais. Então, escolher alguém errado quer dizer que você vai ter problema. Bom, beleza. Como é que a gente fez lá, né? Eu sempre falo, qualquer negócio, né, ou qualquer profissional, eu falo até que qualquer pessoa, né, ela precisa saber para onde que ela quer ir, é a tal da visão, né? É, ela sempre precisa saber o que que ela faz e para quem que ela quer atender e como é que ela vai fazer, a tal da missão. E ela precisa ter muito claro quais são os valores que elas preconizam lá dentro, né? Então, assim, até valores são ferramentas, né? São comportamentos que você tem e que você quer que a sua equipe tenha para que a sua visão seja alcançada. É assim, não é tão complexo, e mesmo se a gente sair da vertente de negócios, quem tem filho em casa, ou enfim, já teve o pai, sempre teve o combinado. E aí o combinado é o combinado. Ó, dentro dessa casa não se mata ninguém. Legal. Tá, isso está muito claro, está muito alinhado. Esse é o tipo de comportamento que a gente não quer aqui dentro. Esse é o tipo de comportamento que a gente quer. Então, o que que a gente fez lá atrás, né? Por quê? Eu me recordo que a Giovana sofria demais com as pessoas que estavam lá dentro, porque as pessoas não estavam alinhadas com a cultura dela ou com valores que ela preconizava. O grande problema é que ela nunca tinha
escrito esses valores e nunca tinham combinado com ninguém. Vou te dar um exemplo, né? No passado, ela sempre foi maníaca dos congressos, porque ela sempre entendeu que o congresso gerava muito valor para ela, e em um determinado momento ela entendeu que o paciente também valorizava demais a presença dela no congresso, era um diferencial. E por muito tempo ela teve pessoas do lado dela, médicas do lado dela, que não respiravam da mesma forma, e eu via que ela se frustrava com isso. Dizendo, pô, eu tô aqui me esforçando, tudo, e aí a pessoa não valoriza esse tipo de coisa, eu vou contratar um treinamento, trago alguém para dar um treinamento para a clínica, a minha médica, ou mesmo os meus colaboradores não veem valor nisso. Fala, putz, mais um treinamento? Que chato. E aí a gente começou a ver que, primeira etapa, a gente deveria voltar e escrever isso de uma forma bonitinha, escrever quais eram os nossos valores e daí constituir o que a gente chama de manual de cultura. Nosso manual de cultura nada mais é do que o desdobramento dos nossos valores. Eu falei que um deles é foco no paciente. Então, o nosso manual diz o que é ter foco no paciente dentro dessa empresa. A gente tem um outro que é qualificação profissional. Legal. O que é qualificação profissional dentro desse negócio? Porque se eu te perguntar, falar, Arthur, o que é foco no paciente? Ele vai me dar uma resposta. E isso acontecia por muitas vezes lá. Então a gente desdobrou essa história. Até para você poder cobrar, né? Tem que É estar isso. bem esmiuçado para não gerar coisa subentendida. É isso. E com base nisso, isso deu clareza para que a gente contratasse as pessoas e combinasse com elas no dia 1. Né? Qualquer pessoa que entra hoje você até consegue, em alguns canais, acessar o nosso manual de cultura, porque quando a gente está fazendo um processo seletivo, a primeira coisa que a gente faz é assim, cara, por que de fato você quer trabalhar aqui? E no dia 1, a primeira atividade de qualquer novo colaborador que vai ingressar lá hoje no nosso grupo, ele passa por uma apresentação do nosso manual de cultura. Ponto. A gente tenta ser repetitivo e trabalhar. Qual é o grande desafio? É você manter uma agenda de trabalho, né? Então, são comportamentos, são hábitos, são coisas que às vezes você não faz ainda bem, até estão lá dentro do seu manual de cultura, você precisa olhar, opa, eu não estou executando isso aqui com qualidade, volta e eu preciso ter uma ação para que isso faça. Isso deu norte para a gente estruturar a equipe e tentar prover o tipo de treinamento no aspecto comportamental. Eu sempre falo, o comportamental para a gente é o determinante, o técnico é treinável para quem tem um comportamento que está alinhado com o que a gente preconiza. É fácil, eu sempre falo isso. O técnico, área de saúde, né? É muito difícil você encontrar um médico. Tudo bem, né? Existem talvez níveis diferentes, né? Pessoas que valorizam mais uma linha mais acadêmica e tudo mais, mas na maioria dos casos, o médico é uma pessoa que se dedica bastante a estudar, não tem como não fazer isso, né? A complexidade de tudo que ele precisa aprender não tende a não ser uma pessoa preguiçosa a se qualificar. Mas às vezes eles não têm os skills comportamentais que o seu negócio precisa. E aí você precisa avaliar. Então hoje a gente avalia, né? Na hora que a gente vai trazer um médico para o grupo, a gente avalia. O principal é tentar entender quem ele é no aspecto comportamental. Porque o técnico é muito fácil da gente treinar para quem está alinhado com o que a gente preconiza, né? Então, se a gente tem lá um dos nossos valores, é qualificação profissional, e a gente transborda isso, transpira e vive isso, que é assim, olha, aqui a esteira está sempre ligada para você treinar, querendo ou não. Mas a gente espera que você queira subir na esteira todos os dias para se capacitar, para treinar. Então, assim, quando isso está alinhado, você não se frustra. Naturalmente, a pessoa vai se desenvolver e vai estar alinhada ali com o seu dia a dia. E aí, o mais difícil é você manter essa agenda aí à medida que você vai crescendo. Quando você vai trazendo muito mais gente, né? No começo, você faz isso pessoalmente. Hoje já, às vezes, nem a gente mais que faz pessoalmente. Às vezes, a gente já tem um grupo já com bastante gente. Às vezes, a gente demora, às vezes, um mês para conhecer a pessoa. A gente vai caminhar para o fim aqui do podcast. O Márcio vai dar uns insights finais para nós.
sobre vivendo de particular, como gerir e crescer seu consultório. Mas antes quero agradecer aqui as empresas que nos apoiam, a Braille Medical, indústria brasileira aí que está despontando o mundo afora, e a MR Biomédica, que também está nos apoiando aqui, além do curso Bizu, que é o preparatório para as provas de angiologia, cirurgia vascular, ecografia vascular com Doppler e cirurgia endovascular das provas SBA-CV, e ainda vai começar esse ano o preparatório para a prova de cirurgia cardíaca. Obrigado para quem nos apoia aí. Ô Márcio, então, cara, deixa uma mensagem final aqui, pensando assim, ó, que quem está te escutando é um médico, né? Esse cara não tem formação em gestão, com certeza, porque ele tem formação técnica, e ele tem exatamente essas dores, assim, a dor financeira, a dor de captação, a dor de ver o que entra sair pelo ralo. Qual é o ponto 1, cara, para esse cara fazer a lição de casa e sair melhor do que ele entrou desse podcast? Cara, primeiro, se cerque de pessoas que efetivamente possam te apoiar nesse momento inicial, né? Talvez busque bons consultores, bons mentores, para que eles possam te apoiar. E hoje tá cheio de gente disponível, tem gente muito boa para fazer isso, pagando ou não pagando, né? Acho que tem de tudo. Você precisa ter isso. Segundo ponto, você precisa ter uma clareza muito grande. Aonde você quer chegar e qual é a trajetória, qual que é o seu plano de ação para que isso aconteça. Não estou falando de super longo prazo, né? Se falavam muito, olha, vamos fazer um planejamento para 5 anos, para 10 anos. Hoje as coisas mudam tão rápido que eu falo, às vezes, quando a gente faz um planejamento de 1 ano, no meio do ano a gente já muda inteiro. Então, mas de qualquer forma, acho que você precisa ter um planejamento mínimo aí de 3, 4, que sejam 5 anos, com steps, para onde você quer ir. E se isso estiver claro, vai te ajudar demais a ajustar a sua trilha, né? Às vezes, você deveria ter feito um estágio, ter trabalhado com alguém antes de você ter decidido empreender. Ou não, né? Às vezes você já tem a sua estrutura ali para empreender, mas aí você precisa voltar uma etapa atrás e entender o seguinte: se eu for abrir a minha clínica, qual é o grau, qual o nível de serviço que eu gostaria de entregar para o meu paciente, quem é o paciente que eu quero atender, porque muitas vezes a gente abre uma clínica e fala, opa, preciso entrar no modo sobreviver. E o modo sobreviver, às vezes, é um detrator de tudo que você quer construir. Você vai ser um empreendedor frustrado. Melhor dar um passo para trás primeiro. É isso. Então, acho que, para mim, acho que são esses 2 pontos os principais, né? O fato de você se aliar ou de você poder estar próximo ou contratar pessoas que te assessorem, acho que isso vai te ajudar bastante a olhar. E eu sempre falo isso para o médico, por mais que vocês não tenham na grade gestão, né? Mas assim, óbvio que tem cada vez mais esse tema está sendo debatido e falado, por mais que ele não esteja talvez na grade da graduação, em algum momento acho que alguma coisa vai mexer. Minimamente, acho que o básico a pessoa precisa ter. Mas eu não acho que esse tem que ser o grande desafio do profissional que está à frente. Acho que o grande desafio é ele tentar construir a carreira dele para poder trazer uma pessoa boa para poder assessorá-lo. Esse acho que é o meu principal ponto, né? E não há desmérito nisso, né? Porque às Nenhum. vezes o cirurgião aqui do ego gigante fala, não, eu que resolvo tudo aqui, não vou delegar para ninguém, né? A isso gente aí. vê isso na nossa profissão. O ego derruba isso. Eu vou ser o marketing, eu vou ser o jurídico. Não, Exato. Eu se mexo você no Canvas, eu você faço faz tudo. isso. Não, enfim, é o seu tempo. Cara, é uma dor gigante, né? Eu tô terminando agora meu MBA na GV, e antes, quando eu não sabia nada de finanças, eu era tranquilo na vida. Agora que eu aprendi 20%, eu olho para isso e falo assim, meu Deus, não sei nada. Vou terminar o curso e ainda vou ter que continuar estudando para aprender. Então, às vezes, a ignorância, né, é uma bênção, né? Mas não resolve o problema. Luiz Eduardo, mensagens finais aí para nós desse episódio. Uma aula hoje aqui. Acho que a gente que está no momento de carreira que a gente está começando, tenta pivotar um pouco para essa parte particular, vai ter muita dica, né? Essa questão do planejamento e da coerência, eu acho que são as 2 palavras aí que eu vou guardar para começar a botar em prática. Você vem de topete, cara, no próximo, né? Eu te falei, trança, se prepare. Fábio, mensagem final, cara. Pros Cara, nossos muito ouvintes. bom. Eu concordo muito com o que o Márcio falou. Acho que todo esse tema em gestão
e planejamento financeiro, isso tem que estar nas faculdades, tem que estar nas residências, sei lá, a gente tem que sair aprendendo isso, senão a gente sai da residência e fica 5, 10 anos batendo cabeça antes de entender na prática que isso faltou para você. Então, você já tem que vir de antes. Então, assim, muito bom ouvir isso aqui. Acho que vai ser bom para todo mundo também que ouviu. Sem dúvida. Próximo episódio estaremos de bebê Frêmito, bebê Fogart aí para compartilhar novas histórias. Se Deus quiser. Né? Você vai voltar tipo pro R1, cara. Dormindo zero, trabalhando horrores. Vai estar um entrevistado falando, eu vou estar assim. Ó. Essa noite fiquei cuidando da criança, né? Márcio, obrigado, cara, pelo teu tempo aí, pelos ensinamentos, né, que você compartilhou com a gente. Obrigado de verdade. Quero agradecer a Giovana Moraes também, né, por ter te deixado vir aqui, que eu sei que a gente vai sortear hoje um Botox, é isso? Vamos sortear aqui para os seguidores. Onde que a galera te encontra, meu? E também, se alguém quiser aprender mais com você, onde que te procura? A gente, nesses últimos anos, a gente acabou... eu falava que a consultoria passou... A Giovana sempre era perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo, e a gente viu que tinha uma oportunidade da gente construir talvez alguma ponte ali perto da educação, enfim, que falasse um pouco de gestão, não só da área técnica. Já está indo para o 2º ano que a gente montou uma vertical de negócios, hoje que chama GM Academy, né? Basicamente ela nasceu lá atrás com a Giovana dando treinamentos técnicos para médicos, mas de 1 ano e meio para cá a gente viu que a nossa principal dor das colegas era gestão. É só para dermatologista? Não é só para dermatologista, cara. Inclusive, a gente já recebeu várias especialidades. Tem um vascular bom que já foi lá. Tem um vascular que já teve lá. Mas óbvio que a nossa bagagem, ela tá muito mais... O alicerce, ele tá muito mais voltado para esse segmento do que propriamente para os outros. Mas gestão é universal. O que a gente discutiu aqui hoje pode ser aplicado numa padaria, num restaurante, numa agência ou num consultório, é a mesma coisa. Mas a gente tem um canal, então quem quiser depois seguir, a gente tem um perfil no Instagram que é gm.academy. Lá a gente tem um canalzinho com algumas dicas, enfim, a gente tem algum tipo de conteúdo lá, a gente divulga os nossos programas, a gente tem vários programas de imersão dentro das nossas clínicas, onde a gente traz as pessoas para vivenciarem. Essa é um pouco da diferença, né? Não é só metodologia, teoria. Não é só teoria, mas sim a gente faz a imersão, porque eu acho que isso conecta a teoria com a prática. E, enfim, e outros programas que a gente às vezes faz, talvez com temas específicos, de acordo com as demandas. O nosso maior público ainda é dermatologia, mas temos recebido bastante gente aí de outras especialidades. Eu sempre falo, né? Falar para outras especialidades é um pouquinho diferente, porque os exemplos às vezes são diferentes, né? Mas são importantes até para a gente amadurecer o conhecimento. Eu tive lá e adorei, cara. Peguei vários insights, vale super a pena. Às vezes você destrava alguma coisinha na tua mente, percebe algum insight que a pessoa tá fazendo, carrega pro teu consultório e resolve o teu problema. Acho que vale muito a pena. Obrigado, Márcio, mais uma vez pelo teu tempo. Obrigado pela Gi também. Um beijo enorme para ela. Não deixem de seguir, então, o @gm.academy, que tá aqui na minha frente. E para os nossos seguidores, tem que seguir também o canal, né? A gente sempre pede aí, porque a galera escuta, a métrica de listeners é enorme, não bate com a métrica de followers, ou seja, siga o canal, porque você nos ajuda a prosperar e levar mais o nosso conteúdo adiante. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando o podcast Frêmito, faz um print aí da tua tela e posta, que a gente reposta, e também as suas imagens cirúrgicas lá no nosso perfil do Instagram. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.